função de contagem para estudar. Nós vamos estudar agora uma função chamada conte.se, a conte.c. Vamos fazer uso dela, mas antes uma indicação. A conte.se, a conte.c, tem dois argumentos, onde o primeiro argumento também é um intervalo para analisar a contagem e o segundo argumento é o critério do que tu deseja contar. Então, o primeiro argumento um intervalo e o segundo um critério do que tu deseja contar. Vamos fazer uso agora da nossa função conte.se. Igual conte.se, conte.c, abre parênteses. Primeiro argumento eu vou colocar um intervalo, vamos colocar todo o intervalo aqui, ó, da célula A1 até a célula C6, todas que estão entre elas. Então, A1, C6, eu estou indicando todas as células que têm valor aqui. Ponto e vírgula. Agora, depois do ponto e vírgula, vem o segundo argumento, que é o critério. Então, vamos botar como critério aqui, ó, Pedro. Pedro, entre aspas, porque quando o critério é textual, aqui nós vamos indicar entre aspas. Então, ficou assim. Eu tenho que contar se está de acordo com o critério. Por isso que ela se chama conte.se, ou a conte.c. É contar se está de acordo com o critério. O critério é Pedro. Então, eu tenho que contar quantas células desse intervalo que vai de A1 até C6, que envolve todas essas células, eu tenho que contar quantas células possuem o critério Pedro. Vamos em busca disso, então. Quantas células desse intervalo A1, C6 possuem o critério Pedro? Vamos lá. 1, 2, 3 células. Aqui não tem Pedro, aqui não tem Pedro. Então, tem 1, 2, 3 células que possuem o critério Pedro. Então, quando eu der Enter agora, a resposta tem que ser 3. Observa ali, de novo, acompanhando. Quando eu der Enter, a resposta tem que ser 3. Porque eu contei 3 células. Observa, 1, 2, 3. Contei 3 células que possuem o critério Pedro. Porque a função conte.se faz isso. Ela conta se está de acordo com o critério. Uma outra dica em relação a conte.c é trabalhar um pouco com valores numéricos também. Quer ver? Eu vou botar conte.se, A1, C6, e no critério eu vou colocar exatamente assim, ó, maior, vou botar o sinal maior, 30. Fecha aspas, fecha parênteses. Observa o que eu botei aqui como critério, entre aspas, maior 30. E vou dar Enter, por que o resultado aqui foi... Opa, só um pouquinho, faltou fazer uma diferenciação aqui, só para não pegar a data lá. B6. Aqui, ó, B6. É esse o meu exemplo que eu queria, ó. B6. Não vou colocar lá C6, porque senão a data, e data também é valor numérico, aí estraga um pouquinho a forma de entendimento. Então agora vamos lá. Observa, A1, B6, quem é o intervalo? O intervalo agora, ó, é de A1 até a célula B6, A1 até a célula B6, que está ali, que vai desde vendedor até o valor 70. As datas aqui eu não estou colocando nesse meu exemplo da função conte.c. Então estou tirando aqui a coluna C, porque vai só de A1 até B6. Então é pontinho na parte superior esquerda, pontinho na parte inferior direita, ligando, só está entrando os valores da coluna A e da coluna B. A e B, A1, B6. Dentro desse intervalo, quantas células tu consegue contar que tem valor maior do que 30? Bem, então como é valor maior que 30, aqui ó, não é maior que 30, não conta, não conta, 80 é maior que 30, contou uma. 30 não é maior que 30, igual, não conta. 70 é maior que 30, sim, contou 2. Então eu contei 2 células nesse intervalo que possuem valor maior que 30. Quando eu der Enter, de fato, o resultado que apareceu foi 2. Porque a função conte.c também pode trabalhar com os operadores de comparação. Eu quero contar quantas células neste intervalo possuem valor maior do que 30. E aí o resultado foi 2, justamente porque a gente encontrou 2 células dentro deste intervalo que vai de A1 até B6, que tem aí o valor maior do que 30. Por isso que a função conte.c é contar se está de acordo com um critério. Bem interessante a nossa função conte.c, né?